tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como que ocorre o aumento da intensidade da Raman. Então, a gente está tratando com as técnicas de Raman ressonante e CERS. Bom, nós vimos na aula de Raman que nós temos as transições vibracionais que ocorrem quando a gente excita a molécula com um comprimento de onda bastante elevado, gerando um dipolo na molécula. Esse dipolo, então, ele espalha a luz devido à vibração dessa molécula, e então a gente consegue inferir a vibração que estava ocorrendo na molécula. Acima do poço potencial fundamental, nós temos o poço potencial do estado eletrônico excitado. E então, quando a gente está tratando com Raman ressonante, a gente está quase no estado eletrônico excitado já. Uma coisa que nós temos que pensar é sobre o comprimento de onda que nós estamos utilizando para observar o nosso sinal no Raman. Então, aqui eu trouxe para vocês um laser em 638 nanômetros e o outro em 785 nanômetros. Então, 638 é o em vermelho e o 785 é o em laranja. E o que se observa é que há um aumento da intensidade do sinal quando a gente utiliza um maior número de comprimento de onda da nossa radiação. E também existem lasers com comprimentos de onda diferentes e que vão dar resultados diferentes quando a gente está tratando com o Raman. O laser que é mais utilizado é o laser com 785 nanômetros, porque ele é o que dá um melhor sinal com relação ao ruído, e ele não é tão caro quanto os outros lasers, como por exemplo de 1064 nanômetros. Um problema que nós temos associado ao Raman é o da fluorescência, como nós estamos vendo aqui nesse espectro verde, que nós temos então um sinal grande, com uma banda grande, que é de fluorescência. Então, se a gente colocar uma potência muito grande no nosso laser, essa potência muito grande pode ocasionar dois efeitos. Um deles é a fluorescência, então que a molécula absorve essa energia e acaba fluorescendo, ou seja, ela foi excitada até o estado eletrônico excitado dela, ou então essa amostra pode queimar. Então aqui estou mostrando para vocês como que ocorre a fluorescência. Então, dependendo do comprimento de onda que a gente utilizar no nosso laser, a gente pode acabar excitando essa molécula para o estado eletrônico excitado e acaba ocorrendo a transição eletrônica do nível 0 excitado para o nível 0 fundamental. E isso dá, então, um sinal de fluorescência no Raman, que é esse sinal aqui, essa banda larga no espectro de Raman. E acaba interferindo também na qualidade do nosso sinal. Então, quando a gente está tratando com Raman ressonante, a gente está tratando com essa excitação da nossa molécula para o estado eletrônico excitado. E há, então, o decaimento dessa energia devido à vibração até um nível 1 da nossa vibração. Então, na verdade, a gente tem uma transição vibrônica, que a gente já observou no começo das nossas aulas de transição eletrônica, que nós temos a junção da transição de vibração com a transição eletrônica. Então, a gente tem na nossa cabeça que quando a gente dá essa energia alta para a nossa molécula, ele vai para o estado excitado, nós temos que lembrar que nós podemos alterar a geometria durante a excitação, e isso faz com que aumente a polarizabilidade da molécula, porque a gente alterou a geometria dessa molécula. Então, quando a gente
aumenta essa polarizabilidade da molécula. Se vocês lembrarem, a espectroscopia Raman, ela lida justamente com a polarizabilidade. Quanto mais polarizável essa molécula, maior, mais intenso é esse sinal. Então, no Raman ressonante, quando a gente está tratando com essa transição vibrônica, né, que é a vibração mais uma estação eletrônica, a gente então está aumentando o sinal do nosso espectro. E, novamente, dependendo do comprimento de onda que a gente estiver utilizando, a gente tem o problema de fluorescência. A gente tem que tentar evitar que a fluorescência ocorra durante o nosso estudo de Raman. Então, nós temos aqui algumas fórmulas para mostrar para vocês da onde que surge a intensidade do nosso sinal, né? Então, nós temos aqui a intensidade do Raman, ela vai estar relacionada com a intensidade da luz incidente, com o tensor de polarizabilidade e aqui a frequência que vai espalhar a nossa vibração, né? Então, aqui está lidando com a vibração. Então, percebam que isso aqui está relacionado com a força da nossa luz, né? E com quão polarizável é a nossa molécula. Então, quando a gente aumenta essa polarizabilidade da nossa molécula, a gente aumenta a intensidade do nosso sinal. Então, esse tensor de polarizabilidade, ele também pode ser descrito por essa fórmula aqui, em que nós temos aqui esses valores de MP e M sigma, são a amplitude do momento de transição. Então, quanto maior essa amplitude do momento de transição, mais polarizável vai ser a nossa molécula no estado excitado. E então, a gente tem um maior sinal do Raman. Então, a gente sabe, né, esse MP, que é a amplitude do momento de transição, ele é descrito pela integral das funções de onda vibrônicas. Então, a gente tem um componente do operador momento elétrico, além do componente do operador vibracional. Então, a gente está tratando, então, lembrem que quando a gente está tratando com Raman ressonante, a gente está tratando, então, com o poço potencial excitado também da nossa molécula. A gente não está tratando mais só com a energia virtual, né? Os estados eletrônicos virtuais. Então, uma maneira que a gente pode tratar a função de onda do operador magnético, momento elétrico, é dessa forma em que a gente tem aqui, então, a função de onda eletrônica do estado fundamental e aqui a função de onda do nosso estado eletrônico excitado, certo? Então, a gente tem a junção da função de onda vibracional e eletrônica do mesmo jeito que a gente tratou na parte eletrônica da primeira aula. Então, o efeito que a gente tem do Raman ressonante é que ela vai ser irradiada na frequência que ela absorve a absorção eletrônica, né? E a gente observa um melhor efeito de Raman ressonante quando a absortividade molar dessa molécula ela tem um epsilon maior que 10 a terceira, maior ou igual, né? Quando a gente tem uma absortividade molar entre 10 a 10 e 10 a segunda, a gente tem um efeito chamado de Raman, efeito pré-ressonante, né? E aqui eu estou mostrando para vocês o que acontece quando a gente aplica uma intensidade de laser muito forte na nossa amostra, né? Então, a gente pode, aqui a amostra antes de aplicar o laser e aqui depois. Então, nós temos uma amostra que acabou queimando, né? E isso também altera o sinal, formando carbono, né? Se a gente está tratando com moléculas orgânicas ou que tenham carbono na nossa molécula. Então, a gente tem que evitar também de usar intensidades de laser muito fortes, né? Aqui estou mostrando para vocês
Então, o que quer dizer, né, o Raman ressonante? Nós temos aqui um espectro eletrônico de uma molécula, né? E nós observamos a absorvância dessa molécula em 633, 532 nanômetros, 514 nanômetros e 488 nanômetros. Então, percebam que quando a gente utiliza um laser com 633 nanômetros, a gente tem um espectro Raman bonitinho. Só que quando a gente utiliza um laser com uma comprimento de onda de 514 nanômetros, aqui a gente já está entrando num estado eletrônico excitado, né? Então, ele está aqui com o efeito Raman pré-ressonante. E quando a gente está com um laser com uma absortividade molar bem alta, como esse de 488 nanômetros, a gente tem sinais bastante intensos. Então, aqui nesse exemplo, vocês conseguem verificar o efeito do Raman ressonante na intensidade, na intensificação do sinal de um espectro Raman. Outra maneira da gente ter um aumento do sinal do espectro Raman é utilizar o que a gente chama de Surface Enhancement Raman Spectroscopy, que em sigla é SERS, e ela consegue aumentar a intensidade do sinal em torno de 10 a quinta, 10 a sexta, né? Então, é uma intensificação bastante importante e se diz que é capaz de se observar até single molecules, né? Utilizando o efeito SERS. Esse efeito ocorre devido à amplificação no sinal através da adsorção de uma molécula em uma superfície. Essa superfície, ela costuma ser uma superfície metálica, com metais como prata, cobre ou ouro. Outras superfícies também apresentam SERS, mas as mais comuns são essas. E essa amplificação do sinal é devido a uma amplificação do campo eletromagnético local devido ao efeito plasmônico, né? Então, o que é o efeito plasmônico? A gente tem aqui, ó, como vocês podem verificar, o campo eletromagnético local aqui a gente tem uma superfície, né, de um metal, e o campo eletromagnético local ele vai sendo intensificado em algumas regiões específicas. Então, esse é o efeito plasmônico. Como a gente tem essa intensificação do campo eletromagnético, ele acaba excitando essa molécula e acaba, então, aumentando a intensidade do sinal Raman. Então, ou seja, o que quer dizer o efeito plasmônico? Ele concentra a luz incidente, né, em pequenas áreas ao redor da nanoestrutura. Então, normalmente a gente tem que ter nanoestruturas. Nós temos nanopartículas, né, por exemplo. E isso vai fazer com que haja um aumento do campo eletromagnético local. E então isso favorece com que haja a intensificação do sinal local. Eu sugiro para quem tem interesse em SERS, dar uma lida nesse Nature Review, que é muito interessante, sobre o efeito plasmon em espectroscopia SERS, né? Então, aqui eu tenho para vocês como que ocorre essa intensificação pelo efeito SERS, que nós temos aqui, por exemplo, um vidro que tem uma superfície de prata, né? E quando a gente coloca um laser incidente nessa nossa superfície, a gente observa esse tipo de sinal aqui. Se a gente utiliza nanopartículas, se a gente utiliza biomoléculas, né, para serem detectadas na nossa superfície, a gente observa nenhum sinal, né, um sinal muito ruim. Mas quando a gente agrega o sinal, essas nanopartículas, superfície de prata, que tem o efeito plasmônico, com as biomoléculas, a gente intensifica o sinal dessas biomoléculas e a gente consegue detectar
moléculas em soluções. Por exemplo, aqui a gente está falando com o soro de sangue, né? Então, a gente consegue determinar a presença de determinadas moléculas. Então, é bastante interessante em química analítica, por exemplo, e é um efeito bastante importante para quem trata com espectroscopia Raman. Bom, esse é um vídeo curto, eu espero que vocês tenham gostado, ou quem se interessou mais, sugiro que leiam esses artigos que estão nos slides, e até a próxima. Tchau!